A paz de Cristo a você que está aqui me ouvindo hoje. Glória a Deus pela sua vida. Que essa palavra te abençoe muito, como tem me abençoado, tem falado comigo. O título dessa mensagem é ACDC, não AC/DC, não o grupo de rock, mas ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Porque Jesus, ele significa um ponto de ruptura. Onde Jesus chega, onde seu nome é pronunciado, onde se toma conhecimento da pessoa de Jesus, se estabelece um antes e depois. Não tem como ser diferente. Jesus implica um ponto de ruptura. O encontro com Jesus necessariamente gera um antes e um depois. A história do mundo ocidental é dividida entre antes e depois de Cristo. A sua vida, a minha vida, tem um antes e depois de Cristo. Não é possível uma pessoa ter um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus e continuar a ser a mesma pessoa que ela era, ter a mesma vida que ela tinha, pensar as mesmas coisas, sabe, que você pensava antes. É impossível se comportar da mesma maneira que você se comportava, ter o mesmo coração, ter as mesmas atitudes depois de um encontro com Jesus. É impossível. Jesus, ele implica um ponto de ruptura. E implica um ponto de ruptura, inclusive, na religião de Israel, para toda a história de Israel, pelo menos 2000 anos de tradição de religião de Israel, especialmente os últimos 800 anos antes de sua vinda, desde o tempo em que Israel fora levado ali em cativeiro para a Babilônia. Ali acontece uma grande mudança na religião de Israel. A religião que estava lá baseada nos sacrifícios, no templo, na estrutura dos sacerdotes que sacrificavam diariamente naqueles tempos. Então, quando Israel é levada para o cativeiro na Babilônia, Israel não tem mais o templo, não tem mais o seu lugar de sacrifício, o seu lugar de culto. E é ali na Babilônia que surge então o modelo que os teólogos vão chamar de modelo sinagogal, que é a sinagoga. É como se fosse o nosso templo de hoje, nossa igreja. Então ali surgem as sinagogas. E é também ali que surge o que a gente conhece no Novo Testamento como os fariseus. Ali surgem os fariseus, ali surgem os mestres da lei. A tradição rabínica de Israel começa ali, nas sinagogas, no cativeiro da Babilônia. Porque aquela religião, que até então era uma religião baseada no templo, no sacrifício, no culto, no sacerdote, agora é uma religião baseada no estudo da Torá. E o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, são os 5 primeiros escritos do hebraico, são o Pentateuco, se chama de Pentateuco, de 5. Então, o estudo agora é baseado na Torá. Israel se encontra num texto sagrado, Israel se encontra na Torá, Israel se encontra na lei de Moisés, porque é a lei de Moisés. Então a lei de Moisés se torna um lugar de encontro e preservação da identidade de Israel enquanto nação, como povo eleito de Deus. E os mestres de Israel, dedicados ali ao estudo da lei, eles vão buscar o máximo de fidelidade possível, não apenas na interpretação da lei, mas na aplicação dessa lei. Então eles viviam dessa forma. Então é nessa tradição rabínica, sinagogal, que surgem os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, que se aplicavam para preservar a correta e adequada e justa interpretação da lei. Pelo menos assim eles pensavam. Porque a religião de Israel, a partir do modelo da sinagoga, se torna a interpretação da lei, se torna a busca do discernimento da vontade de Deus, de como colocar a lei em prática. Porque Torá, inclusive, significa caminho. Torá significa caminho. Como andar no caminho de Deus? É isso que eles buscavam, é isso que Israel queria. Então, quando Jesus chega ali na Palestina, ele encontra essa religião estruturada na lógica
rabínica, na lógica farisaica, na lógica dos mestres da lei, das diferentes escolas rabínicas que existiam naquele tempo. Então Jesus encontra um mundo onde os rabinos estão interpretando a lei. E ele chega, mas não é acolhido como um rabino oficial, mas ele age como um, ele se comporta como um, ele se apresenta como um, ele ocupa o espaço público da perspectiva de um rabino. É assim que Jesus se comporta quando chega. Então ele se levanta e ele começa a falar com as pessoas e ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu porém vos digo. Né? Jesus usa muito essa frase no Sermão do Monte, quando vai ali ensinar para os discípulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, depois você pode ler. Né? Como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês ouviram interpretações da lei, mas agora eu vou lhes dar uma nova interpretação, uma interpretação minha, pessoal, uma interpretação agora diferente. É isso que Jesus diz para os seus discípulos. Então Jesus se apresenta como um rabino e ele chega e ele começa a chamar discípulos. E aqui já há uma grande diferença. Né? Os rabinos, eles não chamavam, eles não convidavam os alunos. Os alunos é que procuravam os rabinos. Era assim a tradição judaica. Mas Jesus chega e quebra esse protocolo, né? Porque ele chama os seus discípulos. E aqui no início do Evangelho de Marcos, nos 3 primeiros capítulos que nós vamos abordar nesse tempo agora, quando ele chega ali, começa a se manifestar, começa a agir, começa a ensinar, ele fala ali do alto da autoridade de um rabi, de um mestre em Israel. Então a primeira coisa que ele faz é chamar os discípulos. E eu estou aqui, você acompanha comigo, no livro de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele anuncia aqui a chegada do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo. Ele anuncia o reino de Deus. E próximo aqui, abra um parêntese, não é cronologicamente próximo, não é uma questão de tempo, né? Como se fosse daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana. Não é isso que ele está dizendo. Próximo, na verdade, no sentido de localização, ou melhor, no sentido de acesso. O reino de Deus está próximo. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, se você estender a sua mão, você já toca no reino de Deus. Se você der um passo, você está dentro do reino de Deus. É esse próximo a que Jesus está se referindo. Se você fizer um gesto, você participa do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E o gesto que Jesus está falando, as pessoas que o cercam, e também para a gente hoje não é diferente, né? E ele faz um convite, convida a mim e a você, como convidou aquele pessoal naquele tempo, não é outra a não ser: arrependam-se e creiam. Esse vai ser sempre o convite de Jesus. Arrependam-se e creiam. É chegado o reino de Deus. Verso 14 do capítulo 1. João foi preso e então Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nessas boas notícias. E arrependimento, igreja, a gente já ouviu sobre isso, né? Arrependimento é uma expansão da consciência, é uma transformação da mentalidade. Que lá do grego vai chamar de metanoia. É uma mudança de paradigma. O que Jesus está dizendo é: abra, expanda o seu entendimento, a sua consciência, deixe que ela seja dilatada, perceba, e você vai participar do reino de Deus. Dê um passo de fé, creia que o reino de Deus, ele está aqui agora, próximo a você no sentido de proximidade, distância, não de tempo. Está aqui, se você quiser você toca, você entra, você tem acesso direto. Então Jesus se dirige aos seus primeiros discípulos, em Marcos, versículo 16, capítulo 1, e ele vai a Pedro e a André. Ele chega a Pedro e a André e diz: sigam-me, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Igreja, aqui tem mais uma ruptura. Aqui é mais uma ruptura. Os rabinos, eles tinham seus discípulos para ensinar a eles a interpretação correta da Torá, da lei de Moisés. As escolas rabínicas daquele tempo tinham como objetivo o ensino da Torá. Um rabino dizia: vem comigo que eu vou te ensinar a Torá, eu vou ensinar você a interpretar a Torá.
Jesus diz assim, não, comigo é diferente. Venha comigo, eu vou ensinar a você, eu vou fazer de você uma pessoa que busca pessoas. Eu vou fazer de você uma pessoa que busca gente. Eu vou fazer de você um pescador de gente, um pescador de homens. Eu vou te ensinar a fazer isso. Então, não é estudar a Torá, não, é buscar pessoas. É isso que Jesus veio fazer. Buscar pessoas. Não é a preservação da Torá, é a redenção das pessoas. Esse é o ensinamento de Jesus. Não é aprender a correta interpretação da Torá, é aprender a redimir ou colaborar para que as pessoas sejam redimidas, curadas e libertas. Jesus veio para isso. E tanto é verdade que Jesus faz essa ruptura na tradição rabínica de Israel e entra em choque lá em confronto com os fariseus, com os doutores, com os mestres da lei e com a estrutura religiosa de Israel, que ele vai para uma sinagoga, vai para a sinagoga pregar lá em Cafarnaum. É isso que ele faz. Jesus vai para Cafarnaum, está em Marcos 1, 21. Ele vai para Cafarnaum e chega num sábado. E ele, como um bom judeu, no sábado, ele vai à sinagoga. É isso que Jesus faz. E vai à sinagoga para leitura, para interpretação da Torá. E ele está lá lendo a Torá. E este momento de leitura se torna um momento secundário a um fato. E esse fato não é outro que não um homem que, possesso de um espírito impuro, a palavra vai dizer, ele grita, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então tinha ali um homem possesso por um espírito imundo, diz a palavra. E Jesus vai dizer, cale-se e saia dele. Marcos 1, 25. Então Jesus vai, repreende o espírito imundo, esse espírito, diz a palavra, que ele grita, sacode aquele homem violentamente e o deixa. E aqui eu creio muito provavelmente que Jesus ele ilustra para os seus primeiros discípulos o que ele quis dizer de fato com pescar homens. Jesus está dando aqui um exemplo. Pescar homens não é tirá-los da incredulidade para a fé. Pescar homens não é tirá-los da não religião para uma religião. Pescar homens não é proselitismo religioso. Proselitismo religioso? Mas o que é isso? Proselitismo é quando você... Proselitismo religioso é quando você tenta converter ou tenta convencer alguém da sua fé, da sua crença. É como se fosse um catequismo, uma catequese, tentar converter alguém. É isso que é um proselitismo religioso, não é isso que Jesus está fazendo. O que Jesus faz é encontrar esse ser humano possuído por um espírito imundo, ou seja, ali estava um homem roubado, alijado, rejeitado, excluído, completamente distante da sua humanidade, e o que Jesus faz é buscar a sua identidade. Sobre aquele cara havia uma força opressiva que roubava a experiência de humanidade daquele cara, né? E o que Jesus faz? Ele liberta esse cara, liberta aquele homem, como se estivesse dizendo assim para os seus discípulos, olha, isso é pescar homem, isso é buscar pessoas, é buscar no ser humano a sua humanidade. É isso que eu quero que vocês façam. E as pessoas que estão ali à volta ficam admiradas, maravilhadas, porque Jesus ele ensina com autoridade, vai dizer a palavra. O que aqueles homens devem ter pensado? Que ensino é esse? O que está acontecendo aqui? Nós viemos aqui para ouvir uma explicação da Torá e presenciamos um ato de libertação humana. Está vendo então, igreja? A ruptura começa assim e vai ganhando corpo, vai ganhando identidade. Assim que Jesus nos ensina. A narrativa de Marcos segue no capítulo 1, verso 40. Capítulo 1, verso 40, Jesus vai e se encontra com um leproso. Diz a palavra, um leproso foi ao encontro de Jesus e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tocou no leproso. Gente, é absolutamente claro que um leproso é um impuro, que um leproso é um imundo.
E se ali Jesus expulsou um espírito imundo, aqui agora Jesus está diante do próprio imundo, que não na forma de um espírito que oprime o ser humano, mas é um ser humano caracterizado como tal. É a própria pessoa ali. O leproso era impedido, sabe, de acesso ao templo. O leproso era impedido de acesso à participação litúrgica do culto, da comunhão de Israel. É como se ele chegasse hoje na porta da igreja da igreja Famílias em Cristo, ou da Mais Que Vencedor, qualquer igreja, chegasse um leproso na porta, ele ia ser barrado, ele não ia entrar, não ia participar do culto. Ele era impedido de participar, de ter comunhão com as pessoas. Ninguém podia tocar um leproso. Não apenas porque contrairia a lepra, mas seria cerimonial e ritualmente imundo. Então não podia tocar um leproso de jeito nenhum. Jesus vai lá e toca naquele cara. Jesus toca no leproso. E diz o texto que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Então é mais uma ruptura. Jesus é um ponto de ruptura, igreja. Todas as pessoas em Israel que tocassem em um leproso, elas ficariam leprosas, elas contrairiam aquela doença. Mas Jesus é o único que toca o leproso e não apenas não fica leproso, mas principalmente o leproso fica limpo. Aleluia! A pureza de Jesus, ela não é diminuída, não é afetada, não é alterada pelo toque no leproso. É o leproso quem é transformado pela santidade de Jesus, igreja. Então é mais uma ruptura. Ele usa a autoridade dele não para oprimir, não para julgar e nem para condenar ninguém, mas para libertar. E isso é pescar homem. E ele está ensinando para aqueles discípulos. E Jesus então usa a sua pureza não para segregar, não para afastar, mas para curar, para abraçar, para acolher. É isso que Jesus faz. E a gente chega então ao início do capítulo 2 de Marcos e a Bíblia vai dizer que Jesus havia voltado de Cafarnaum e ele estava lá numa casa anunciando a palavra de Deus e tinha gente à beça, uma reunião ali. E no verso 3 do capítulo 2 diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 amigos e não podendo levá-lo a Jesus, desceram-no pelo telhado da casa, diz o texto. Então agora ele tem um paralítico. Ele tinha um homem possesso por um espírito imundo, ele tinha um leproso e agora aparece um paralítico. E quando Jesus se dirige ao paralítico é interessante porque ele não cura o paralítico imediatamente. Ele diz, perdoados estão os seus pecados, porque Jesus perdoa pecados. E quem está vendo aquilo aquele tititi começa a razoar entre si, né? Dizendo, rapaz, olha, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele percebe que eles estão ali raciocinando no seu íntimo. Versículo 6 de Marcos 2, vai dizer o texto, estavam sentados ali alguns doutores da lei, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Ele pensa que ele é quem? Ele pensa que ele é Deus para perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecado. E eu fico pensando nessa hora, né? Se Jesus, lendo o pensamento deles, podia levantar e falar assim, prazer, Deus, sou eu mesmo. Mas Jesus não faz isso. Jesus diz para eles assim, olha, vocês acham que é mais fácil perdoar pecados do que curar um paralítico? Vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. Mas se vocês acham isso, tudo bem, não tem o menor problema, eu curo o paralítico. E o paralítico sai andando e enche aquela casa ali de admiração por todos. Todos ficam admirados, maravilhados com o que Jesus faz. Então Jesus liberta um homem possuído por um espírito imundo, Jesus cura um leproso, e ao curá-lo não é apenas uma cura física, mas restaura, a esse ser humano o espaço de participação dele na sociedade, porque o leproso era um excluído, um rejeitado. E ele vai ao encontro então desse paralítico e mergulha na aflição física daquele cara, e não só nisso, mas na profundidade da agonia da alma culpada daquele homem. E oferece para ele o quê? O que ele mais precisava? Perdão. E Jesus sabia disso. E eu conheço, muita gente que não é paralítica, mas não anda. Vou repetir. Eu conheço muita gente que não é paralítica e não anda. Porque, na verdade, é a sua alma que é paralisada, porque a sua alma é pesada,
gente para quem a vida não funciona, a vida não rola, porque a alma é carregada, é pesada, é a alma amedrontada, a alma tem medo de Deus, tem medo da morte, tem medo do inferno, do diabo, da escuridão, tem medo de tudo, tem medo do mal, tem medo até de si. Eu conheço pessoas assim. E Jesus vai ao encontro dessa alma e diz para ela: perdoados estão os seus pecados. Então Jesus liberta, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus toca, Jesus acolhe. É como se Jesus estivesse dizendo: ei pessoal, vocês estão entendendo o que eu vim fazer? O que eu chamei vocês para fazer é buscar pessoas, é pescar gente. Isso que eu estou fazendo é pescar gente, é buscar pessoas. Vocês estão entendendo que o que temos que fazer no mundo é libertar, perdoar, curar, abraçar, amar. É isso. É isso que eu estou ensinando. Vocês estão entendendo isso hoje? Igreja, o Senhor perguntou para mim, pergunto para você. Fica a reflexão. Até que a gente chega a um ponto quase de ápice desse caminho de Jesus, que é ali no capítulo 2, verso 23, e era sábado, e os discípulos de Jesus, passando pela lavoura de cereal, começaram a colher espigas. Colheram espigas, e os doutores e os fariseus, como sempre, criticaram os discípulos de Jesus porque eles estavam trabalhando no sábado. Então Jesus faz uma de suas célebres declarações no verso 27 do capítulo 2, dizendo assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado em benefício do homem, e não o homem em benefício do sábado. A gente tem que entender isso, igreja. O sábado foi feito para preservar o homem, e não o homem foi feito para preservar o sábado. E isso diz para mim o seguinte, que o ser humano não existe para a lei. O ser humano não existe para a lei. É a lei que existe para o ser humano. É isso que Jesus estava tentando ensinar para aquele povo. E é isso que Jesus está dizendo. Então parece que de propósito, Jesus, ele numa outra ocasião, entra na sinagoga, capítulo 3 de Marcos, e estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiadas, e alguns daqueles homens, os fariseus, de novo, os doutores da lei, ficavam olhando de butuca nele para ver se ele ia curar um cara no sábado. É isso que eles estavam esperando. E Jesus vai e cura aquele homem no sábado. Verso 4, Marcos 3, versículo 4. Diz que Jesus depois lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E aqueles caras ficam em silêncio. Eles não falam nada, não tem resposta para aquilo. E diz a palavra que Jesus, irado, ele olhou para os que estavam à sua volta, ficou profundamente entristecido por causa do coração duro daqueles homens. E disse ao homem lá que tinha um problema na mão: estenda a sua mão. E ele estendeu e a mão do cara foi restaurada na mesma hora. E agora, pasme você, no capítulo 3, verso 6, vai dizer que os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus faz essas maravilhas todas, vai, mergulha na aflição, na miséria humana, cura pessoas, com seu amor acolhe. E esses caras começam a tratar da morte de Jesus, como matar Jesus. Então, deixa eu ver se eu entendi esse negócio aí. Tem um rabino que surge em Israel, começa a impactar as pessoas com maravilhas, todas as pessoas, porque ele vai ao encontro dos seres humanos na sua miséria, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, no seu padecimento. Jesus vai ao encontro desse ser humano, ele perdoa, ele cura, ele liberta, ele abraça, ele toca. E qual é o resultado disso? Uma conspiração para matar ele. Por isso que Jesus é um ponto de ruptura na história, na tradição de Israel, igreja. E aqui nesses 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos existem falas muito significativas de Jesus, muito. Porque esses mestres da lei, os fariseus, esses homens preocupados, sabe, com a preservação da Torá e da lei, da religião de Israel, eles estavam em volta de Jesus o tempo todo e começaram a criticar Jesus. Tanto é que no capítulo 2, verso 13 em diante, Jesus chama quem? Levi, Mateus, um cobrador de impostos, um publicano, um cara visto de forma horrorosa.
e vai jantar na casa dele, e senta-se à mesa com aquele cara. E os fariseus vão dizer: rapaz, esse cara come e bebe com pecador, rapaz. E Jesus vai e solta mais uma célebre declaração. Ele vai dizer: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim para os pecadores. E é nesse contexto, nessa discussão, nessa celeuma que os fariseus e mestres da lei estão dizendo: você come com pecador, você transgride a lei no sábado, seus discípulos não jejuam, seus discípulos não trabalham inclusive no sábado, você toca em leproso. Cara, você está completamente fora da visão, da tradição de Israel, você está completamente fora da lei. E Jesus diz assim: não, vocês que não entenderam, vocês não estão entendendo, o reino de Deus chegou. E se vocês não dilatarem a sua consciência, não se arrependerem, vocês não vão participar do reino de Deus. Porque isso que vocês estão seguindo não é o caminho. O caminho eu estou ensinando aqui agora para os discípulos, que é buscar pessoas. Então Jesus faz mais uma célebre declaração. Capítulo 2, versos 21 e 22. Ninguém coloca remendo novo em pano velho, e ninguém coloca vinho novo em odre velho. A gente coloca remendo novo em pano novo e vinho novo em odre novo. Porque se você coloca remendo novo em pano velho, o pano velho que já encolheu, quando lavado, o pano novo ainda não, você vai lavar o pano velho remendado com o pano novo, vai encolher e vai rasgar. Vai rasgar o velho. Não tem jeito de ser diferente. Quando você coloca vinho novo em odre velho, e o odre velho já dilatou com o tempo, já chegou à sua extensão final, o vinho novo ainda não, porque ele está ali em processo de fermentação, ele está expandindo, vai acabar arrebentando aquela vasilha, aquele odre. Então esse pano velho e esse pano novo representam a mentalidade, apontam para a mente, ou mais biblicamente para a mente, ou mais biblicamente ainda para a mente, para as entranhas, para o entendimento. Jesus está dizendo: olha, se a sua mentalidade não for ressignificada, não for remexida, restaurada, liberta, tocada, transformada pelo advento do reino de Deus, você vai ficar no velho e não vai chegar no novo. É isso que Jesus está dizendo. Jesus é um ponto de ruptura para essa religião de Israel, que usa a lei contra o ser humano e que continua sendo usada nos nossos tempos, igreja. Continua sendo usado. É incrível isso. Mas Jesus usa a lei a favor do ser humano. Jesus não faz isso, não faz que nenhum homem. Porque toda vez que você usar a lei contra o ser humano, você está perdendo tanto o ser humano, que você vai destruir com o seu legalismo, com o seu moralismo, com o seu autoritarismo, com o seu dogmatismo, com o seu julgamento, com a sua condenação. Você vai destruir esse ser humano, você vai destruir aquela pessoa. Mas não somente isso, você vai também acabar destruindo a própria lei, porque a lei foi criada para preservar o ser humano, não para destruí-lo. Jesus não está preocupado em preservar a Torá, ele cumpre a Torá. É isso que Jesus faz, ele cumpre a Torá. E ele está preocupado e ocupado em preservar seres humanos. É isso que Jesus está nos ensinando nesse dia. Porque Jesus sabe que a única forma de preservar a Torá é usando ela para preservar e restaurar e redimir e libertar seres humanos. É para isso que Jesus usa a lei. Jesus é incrível, gente. Jesus não está preocupado e ocupado com justos, sabe? Jesus não está preocupado com justos, porque os justos acham que não precisam dele, inclusive. Né? Como é que você sabe se você está no novo ou está no velho? Como é que você sabe se o seu coração, se a sua mentalidade, se a sua maneira de pensar já foi tocada por Jesus de verdade? Se você está no odre novo e no vinho novo do reino de Deus? Ou se você está no velho? E eu acho que existe um critério muito simples no Evangelho. O odre velho e o pano velho se ocupa, igreja, em preservar a religião e a religiosidade. Se ocupa em dar satisfação, sabe, aos que têm certezas, aos que têm a vida organizada, aos que têm a vida pura e perfeitinha.
Mas Jesus e o Evangelho não. Jesus e o Evangelho se preocupam, sabe com quem? Com os leprosos, com os pecadores, pessoas possessas por espíritos imundos. O que me chama muita atenção em Jesus não é que ele come com os pecadores e parece que ele transita com muita facilidade, sabe, entre os pecadores. Não é isso que me chama atenção em Jesus. O que me chama atenção em Jesus, na verdade, é que os pecadores é que se sentem à vontade com ele, Jesus. É incrível isso. Os pecadores não se sentem julgados, não se sentem condenados, não se sentem alijados, ou seja, excluídos, rejeitados. Eu te pergunto, como cristão, que é pequeno Cristo, que é isso que significa, como que um ímpio, uma pessoa dessa forma, se sente ao seu lado? Porque com Jesus eles se sentem acolhidos, abraçados, amados, não porque Jesus não os considere pecadores, não é isso, não os considere injustos ou possuídos por espíritos imundos, não, ao contrário, Jesus diz, eu vim para eles, para os enfermos, para os impuros, para os leprosos. Para quem que você veio? Qual é o papel do cristão? O que significa ser pescador de homem? O Senhor quer nos ensinar algo nesse dia. Eu não vim para quem acha que está são. É isso que Jesus disse. Para quem acha que é menos pecador que o seu próximo. Eu não vim para gente que já tem certeza. Eu não vim para esse pessoal. Eu não vim para esse pessoal. É isso que Jesus está dizendo. O grande escândalo de Jesus com a religião de Israel é por que vocês ficaram tão preocupados com fariseus e doutores da lei, tão preocupados com o sinédrio, leve para hoje para a igreja, e não foram buscar a ovelha perdida, pelo amor de Deus? Por que não? Quando Jesus diz lá, qual é o pastor que não deixaria 99 ovelhas para ir atrás de uma só e tal? Na verdade, isso é uma pergunta retórica. Nenhum pastor, em sua sã consciência, ia desguarnecer, desproteger 99 ovelhas para ir atrás de uma só. É uma pergunta retórica. Todo mundo ali, talvez não tenha respondido, mas Jesus leu o pensamento e falou assim, eu não deixaria mais 99 não. Ele está errado, tem que ir. Jesus diz, vocês estão errados, vocês não foram buscar a perdida. Israel, vocês têm que ir atrás desse povo aí, buscar homens, pescá-los. Está dizendo para a gente isso hoje, igreja. Então esse é o escândalo de Jesus com a religião de Israel. Jesus vai, em outro texto, ele vai dizer lá da parábola do fariseu e do publicano. A maioria de nós conhece a parábola. Nessa parábola tem um homem que se considera justo aos seus próprios olhos, e ele diz, graças te dou, a oração dele é assim, graças te dou porque eu não sou como os demais. Eu não sou como esse cara aí não, esse pecador que está do meu lado. Não. Eu não sou igual a esse cara, não sou igual a esse pecador aí não. Jesus vai dizer que esse cara, que está ali sustentado nas suas certezas, nas suas virtudes, nos seus méritos, nos seus créditos, ele ora de si para si mesmo. É isso que Jesus vai dizer. Já o outro cara, um publicano, que era a figura do pecador, do pecado, um cara mal visto, né? A palavra vai dizer que ele sequer tem coragem de olhar para o céu. De cabeça baixa, ele olhando, ele bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E Jesus vai dizer que esse cara, esse último que orou, foi justificado, porque realmente ele falou com Deus a verdade, foi embora de coração cheio da bênção de Deus, e o outro foi embora vazio da presença de Deus. Sabe, igreja, o que o Senhor coloca no meu coração a respeito disso é que a gente deve ter muito cuidado para não nos transformarmos em fariseus, em pessoas religiosas. Que nós, crentes, cristãos, sejamos vigilantes para não acharmos que podemos mais, ou que temos mais créditos e mais valores do que qualquer outra pessoa, um ímpio de outra religião, não importa, qualquer pessoa, mesmo outro cristão, achar que você é mais do que alguém. Sabe, de nos tornar uma pessoa que tem certezas absolutas, que tem todas as respostas, que está cheio de virtude e que já não somos mais pecadores só porque frequentamos ali uma igreja, independentemente do tempo de conversão que temos. Porque dessa forma, igreja, a gente corre o sério risco de daqui a pouco estar orando como esse fariseu.
Esse é o risco. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, a palavra vai dizer: portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuide para que não caiam. Se vocês pensam, apenas pensam que estão de pé, que estão podendo, cuida para que não caia. A igreja de verdade, a comunidade do Cristo, não é a comunidade das pessoas que depois ali de convertidas, elas não têm mais lepra para curar, elas não têm mais prisões, não ficam mais doentes. Imagina, crente fica doente? Você tá maluco, crente pode ficar doente, não, é falta de fé. É falta de fé. Não precisa mais de libertação em área nenhuma, não tem mais pecado, imagina. Não tem mais dúvida, dúvida acabou. Dúvida não tem mais nenhuma. A verdadeira igreja é formada por aqueles que estão aos pés de Jesus. A comunidade do Cristo é a comunidade onde estamos diante de Jesus e o ouvimos dizer a nós todos os dias, todas as manhãs, quando a sua misericórdia se renova sobre nós, ele diz o seguinte: ser curado, ser perdoado, ser liberto, André, ser transformado, André, ser gente, André. É isso que eu clamo por Jesus. É isso que Jesus diz para mim, é isso que eu tenho que ouvir com meus ouvidos de ouvir todo dia. Todo dia. Porque é isso que Jesus está dizendo. O fariseu não. O fariseu, quando Jesus está dizendo ser perdoado, ele já fui. O fariseu, quando ouve Jesus dizer ser curado, ele já estou. Ser liberto, ele já fui liberto. Ser gente, já sou o cara. Mas os seguidores de Jesus não. Os seguidores de Jesus, quando ouvem Jesus dizendo ser curado, tem que dizer graças te dou porque estou sendo curado. Todos os dias. Para honra e glória do nome do Senhor. Ser liberto. E o crente vai dizer graças te dou porque estou sendo liberto. Ser perdoado. Graças te dou, Senhor Jesus, porque estou experimentando e me apropriando do teu perdão todo dia. Todo santo dia, um dia depois do outro. Quando Jesus diz pra gente, ser gente, o seguidor de Jesus vai dizer, faz de mim, gente, a tua altura e a grandeza da tua beleza, Jesus. Você está entendendo, igreja, o que eu estou falando? Você está entendendo? Jesus, ele vem restaurar a essência da religião. Porque a essência da religião de Jesus é ir ao encontro daqueles que sabem de verdade quem eles são, que reconhecem, sabe, a sua falta, a sua carência, que sabem do seu pecado, das suas prisões, dos seus grilhões, daquilo que te afeta, daquilo que te angustia, mas que encontram em Cristo a fonte de água viva. E no Espírito do Cristo encontra o poder de sua transformação, que começa aqui, como a vida eterna começa aqui, mas que é completa na eternidade, ela tem sua plenitude na eternidade. A essência da religião de Jesus é derramar a graça de Deus, a graça resiliente de Deus que começa a nos transformar. Teve início a transformação. Eu não estou completamente transformado, eu preciso me converter todo santo dia. Até que eu possa desfrutar realmente da plenitude, sabe, da minha humanidade segundo a imagem de Cristo. É assim que eu penso, igreja. É assim que o Senhor coloca no meu coração. Então a essência da religião de Jesus, e por aqui eu estou acabando, estou finalizando. A essência da religião de Jesus não é a certeza e nem a virtude. Não é certeza e virtude. A essência da religião de Jesus é caminho. A essência da religião de Jesus é caminho. A essência da religião de Jesus não é ter chegado. Aí que está o mistério. A essência da religião de Jesus não é ter chegado. A essência da religião de Jesus é peregrinar. É continuar no caminho. É conversão diária. É conversão diária. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Talvez o Evangelho de Marcos, capítulo 3, o verso 14, seja um bom resumo, sabe, da essência da religião de Jesus, quando a palavra de Deus vai dizer que Jesus escolheu 12 para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele, diz a palavra.
Então a essência da religião de Jesus é estarmos com Ele. Porque em hipótese alguma Jesus vai se recusar a estar conosco. Não importa quem você seja, não importa como você se perceba, não importa qual seja a sua história, não importa, não tem importância. Jesus chama você para que você esteja com Ele, porque Ele está disponível a você. Você entende isso? São as pessoas que não querem estar com Jesus, e não ao contrário. Quem acha que não precisa dele. E infelizmente tem muita gente que acha que não precisa de Jesus. Mas Jesus, ele sempre quer estar com todas as pessoas, com todo mundo, inclusive quem não quer estar com ele. Ele quer estar com todos. Jesus quer estar com você. Jesus, ele nos chamou para que estivéssemos com ele. Jesus, ele diz para a gente, vem comigo, André, porque eu vou te perdoar. Vem comigo, porque eu vou te curar. Vem comigo, porque eu vou te libertar. Vem comigo, André, porque eu vou te fazer se tornar gente. Eu faço um apelo para você nessa hora, pelo amor de Deus. Não despreze o chamado, o convite ao amor de Jesus por você. Não despreze isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Não despreze isso. Não despreze o convite, o chamado de Jesus. E para terminar, eu declaro ser perdoado, ser curado, ser liberto, ser gente em Jesus Cristo, para a glória do nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E que Jesus, Ele sim, seja o ponto de ruptura na sua vida. Amém? Deus te abençoe.